Imagine um homem que sempre acreditou que podia comprar qualquer coisa, status, poder, até sentimentos. E imagine uma mulher que nunca vendeu seus valores, até a vida colocá-la diante da decisão mais cruel que alguém pode enfrentar. Hoje você vai ver até onde o desespero pode empurrar uma pessoa, e como um único erro pode transformar dois mundos para sempre. Agora me conta, o que você faria se tivesse que escolher entre a própria dignidade e salvar quem ama? Fica comigo, porque essa história vai desafiar tudo o que você acha que sabe sobre amor, sacrifício e redenção. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Maurício Mendonça ajustou a gravata enquanto o motorista estacionava em frente ao restaurante mais exclusivo da cidade. Aos 32 anos, ele comandava uma rede de hotéis de luxo que se espalhava por todo o país e naquela noite fecharia mais um contrato milionário. O sucesso nos negócios era garantido, mas na vida pessoal, Maurício há muito tempo não sentia nada além de tédio. As mulheres que frequentavam seu círculo social eram previsíveis, interessadas apenas no tamanho da sua conta bancária e no status que o sobrenome Mendonça carregava. Relacionamentos para ele eram transações, acordos de conveniência que duravam enquanto serviam a algum propósito. Ele entrou no restaurante com a confiança de quem sabe que o mundo lhe pertence. O gerente veio recebê-lo pessoalmente, curvando-se em reverências exageradas, enquanto o conduzia até a melhor mesa, aquela reservada para clientes especiais. Maurício agradeceu com um aceno discreto e sentou-se, abrindo o cardápio mais por hábito do que por interesse. Seus olhos percorriam os pratos sofisticados quando uma voz suave interrompeu seus pensamentos. "Boa noite, senhor. Posso anotar seu pedido?" Maurício ergueu o olhar e o mundo parou por um instante. Diante dele estava uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos cor-de-mel que brilhavam com uma luz própria e um sorriso gentil que parecia genuíno. Ela usava o uniforme padrão do restaurante, nada especial, mas havia algo nela que transcendia a simplicidade daquelas roupas. Uma elegância natural, uma beleza que não precisava de artifícios para se destacar. Maurício ficou hipnotizado por aquele rosto sereno. "Senhor?" ela repetiu, notando que ele não respondia. Maurício piscou, percebendo que estava encarando-a por tempo demais. "Desculpe, vou querer o filé ao molho de vinho e uma garrafa do Chateau Margaux 2010. "Excelente escolha", ela respondeu, anotando no bloquinho com letra caprichada. "Algo mais?" "Seu nome", ele disse sem pensar, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Ela hesitou por um segundo, mas manteve o profissionalismo impecável. "Melissa, com licença", e se afastou, antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Maurício a acompanhou com o olhar, enquanto ela caminhava entre as mesas, atendendo outros clientes com a mesma cordialidade dedicada. Havia algo diferente naquela mulher, algo que ele não conseguia definir, mas que o atraía de uma forma que não experimentava há muitos anos. Talvez fosse a naturalidade dela, talvez fosse o fato de que ela não parecia impressionada com nada ao seu redor. Durante todo o jantar, Maurício mal prestou atenção na conversa com seus sócios. Seus olhos buscavam Melissa constantemente, observando cada movimento dela. A forma como ela inclinava a cabeça ao ouvir os pedidos, como suas mãos delicadas seguravam a bandeja pesada com firmeza, como seu sorriso nunca parecia forçado, mesmo após horas de trabalho. Ela trabalhava com dedicação admirável, tratando cada cliente com respeito genuíno, independente de quem fosse. Quando Melissa trouxe a sobremesa, seus olhos se cruzaram novamente. Dessa vez, Maurício sustentou o olhar, tentando transmitir seu interesse de forma clara. Ela desviou rapidamente, depositando o prato na mesa, com precisão profissional. "Posso trazer mais alguma coisa?" perguntou ela, mantendo a voz neutra e distante. "Aceita jantar comigo amanhã?" Maurício disparou, ignorando completamente os olhares surpresos dos sócios ao redor. Melissa não demonstrou qualquer emoção, como se ouvisse aquele tipo de convite todos os dias. "Agradeço o convite, senhor,
Mas não posso aceitar. Precisa de mais alguma coisa? Não, ele respondeu, sentindo o gosto amargo da rejeição pela primeira vez em muito tempo. Ela se afastou sem olhar para trás, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Maurício ficou intrigado e irritado ao mesmo tempo. Mulheres não o rejeitavam. Ele era bonito, rico, poderoso, tudo que qualquer pessoa poderia desejar. O que mais aquela garçonete poderia querer? Talvez ela não soubesse quem ele era. Talvez estivesse apenas se fazendo de difícil para aumentar o interesse dele. Fosse qual fosse o motivo, aquilo só aumentava sua determinação. No final da noite, quando a conta chegou, Maurício deixou uma gorjeta absurdamente alta, junto com seu cartão pessoal. No verso, escreveu com sua melhor caligrafia: "O convite continua de pé. Me liga." Ele sabia que nenhuma garçonete recusaria aquela quantia generosa, muito menos a chance de sair com um homem do seu calibre. Melissa recolheu a pasta de couro, e ao ver o valor da gorjeta e o cartão, seu rosto não demonstrou surpresa nem alegria. Apenas uma expressão neutra, quase decepcionada. Ela caminhou até a mesa de Maurício, que já se levantava para sair ajeitando o paletó caro. "Senhor Mendonça", ela chamou com firmeza. Ele se virou, sorrindo confiante. "Mudou de ideia?" "O senhor esqueceu isso", ela disse, estendendo o cartão de volta. "Quanto à gorjeta, agradeço a generosidade, mas não posso aceitar. Vou pedir ao gerente para devolver ao seu cartão." Maurício franziu o senho, confuso. "É só uma gorjeta. Você trabalhou bem." "É muito mais do que isso e nós dois sabemos", ela respondeu calmamente, sem alterar o tom. "Tenha uma boa noite, senhor." E virou as costas, deixando-o plantado no meio do restaurante, com o cartão na mão e o orgulho ferido. Seus sócios trocaram olhares divertidos, mas ninguém ousou comentar. Maurício guardou o cartão no bolso, sentindo uma mistura de frustração e fascínio que não experimentava há anos. Aquela mulher era diferente de todas que ele conhecia. Ela não estava à venda, não se impressionava com dinheiro, não cedia aos seus encantos superficiais. Enquanto o motorista abria a porta do carro, Maurício olhou uma última vez para o restaurante. Através da janela iluminada, viu Melissa atendendo outra mesa, completamente indiferente à sua partida. Naquele momento ele soube que voltaria. Não importava quantas vezes ela o rejeitasse, ele precisava tê-la. Nem que fosse por uma única noite. Na noite seguinte, Maurício estava de volta ao mesmo restaurante, ocupando a mesma mesa como se fosse sua por direito. Sentou-se com a postura de quem não aceita recusas e pediu para ser atendido especificamente por Melissa. O gerente estranhou o pedido incomum, mas não questionou. Clientes como Maurício Mendonça não recebiam perguntas, recebiam reverências e obediência imediata. Quando Melissa se aproximou e o reconheceu, seu rosto permaneceu impassível, embora por dentro sentisse um desconforto crescente ao perceber que ele não desistiria facilmente. "Boa noite, senhor. O que vai desejar hoje?" Ela perguntou profissional como sempre, mantendo a distância adequada. "Sua companhia para jantar", ele respondeu com um sorriso confiante, como se a resposta fosse óbvia. "O cardápio está nas suas mãos, senhor. Posso recomendar o salmão, está excelente hoje." Ela desviou habilmente. Maurício riu, admirando a persistência dela. "Você é persistente, sabia? E o senhor é insistente." Ela devolveu, sem alterar o tom profissional. "Salmão, então?" Ele assentiu, derrotado por enquanto, mas longe de desistir. Melissa anotou o pedido e se afastou rapidamente. Maurício a observou durante toda a refeição, tentando encontrar uma brecha naquela armadura de indiferença que ela vestia tão bem. Ela o tratava exatamente como tratava os outros clientes, nem melhor nem pior, sem qualquer tratamento especial. Aquilo o enlouquecia mais do que qualquer rejeição direta. Na terceira noite, ele tentou outra abordagem mais direta. Quando ela trouxe o prato, ele segurou levemente seu pulso antes que ela pudesse se afastar. "Me dá 5 minutos", pediu ele com voz suave. "Só 5 minutos para conversar. É tudo que peço." Melissa olhou para a mão dele em seu pulso
e depois para seus olhos, a expressão séria. Senhor, por favor, estou trabalhando. Ele a soltou imediatamente, percebendo que havia cruzado uma linha. Desculpe. Não queria ser inconveniente. Já está sendo, ela disse baixinho antes de se afastar, deixando as palavras pairando no ar. Aquelas palavras deveriam tê-lo desencorajado, mas tiveram o efeito contrário. Maurício Mendonça não era homem de desistir fácil, especialmente quando algo lhe era negado. Na quarta noite ele apareceu com um buquê de rosas vermelhas importadas que custava uma pequena fortuna. Melissa recusou educadamente, pedindo que ele as levasse embora, pois não poderia aceitá-las. Na quinta noite, Maurício decidiu que estava cansado de jogar pelos métodos convencionais. Ele esperou até o final do expediente dela, quando o restaurante já fechava. Quando Melissa saiu pelos fundos do estabelecimento, ainda tirando o avental e soltando os cabelos presos, encontrou-o encostado em seu carro importado, os braços cruzados. Ela parou abruptamente, visivelmente irritada com aquela invasão. Isso já passou dos limites, ela disse com firmeza. Vou chamar a segurança agora mesmo. Espera, ele pediu, erguendo as mãos em sinal de rendição. Só me escuta 1 minuto. 1 minuto apenas. Você teve vários minutos nas últimas noites. A resposta continua sendo não, e vai continuar sendo. Maurício respirou fundo, decidindo ir direto ao ponto. Te ofereço uma quantia que vai mudar sua vida completamente. Por uma noite. Só uma noite comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Melissa o encarou como se ele tivesse lhe dado um tapa no rosto. Seus olhos, antes indiferentes e profissionais, agora brilhavam com uma raiva contida que ele nunca tinha visto em ninguém. Você está me oferecendo dinheiro para dormir com você? A voz dela era baixa, controlada, mas tremendo de indignação profunda. Estou te oferecendo uma oportunidade. Ele tentou amenizar, percebendo tarde demais o erro. Uma oportunidade? Ela repetiu incrédula. Você acha que sou o quê? Uma mercadoria que você pode comprar porque tem dinheiro sobrando? Uma coisa com preço na etiqueta. Maurício percebeu que tinha calculado terrivelmente mal. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ela o cortou com acidez. Você acha que por ser rico pode comprar qualquer pessoa? Que todo mundo tem um preço, basta descobrir qual é? Pois saiba que eu não tenho. Não estou à venda, Sr. Mendonça. Nem por qualquer quantia que você inventar na sua cabeça arrogante. Ela deu as costas e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Os passos firmes e decididos. Maurício ficou parado, sentindo-se como um completo idiota pela primeira vez em muitos anos. Ele a tinha insultado da pior forma possível, reduzindo-a a um objeto comercializável, e mesmo assim não conseguia tirá-la da cabeça. Na verdade, a forma como ela o enfrentou, com tanta dignidade e força, só aumentou sua obsessão por ela. Nos dias seguintes, Maurício não voltou ao restaurante, precisando digerir a humilhação, mas não conseguia parar de pensar nela em momento algum. Quem era aquela mulher que recusava tanto dinheiro sem pestanejar sequer por um segundo? O que a movia? Que força interior ela possuía? Ele precisava saber mais sobre ela. Usando seus contatos e influência, descobriu informações básicas. Melissa Santos, 24 anos, trabalhava no restaurante há 2 anos com ficha impecável. Morava com os pais e irmãos mais novos em um bairro simples da cidade. Nada extraordinário no papel. Nada que explicasse aquela força de caráter impressionante. Maurício se pegou pensando nela durante reuniões importantes, durante jantares de negócios milionários, durante as noites solitárias em sua cobertura luxuosa. O desejo que sentia não era apenas físico, embora isso também existisse. Havia algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear ou definir. Talvez fosse o desafio que ela representava. Talvez fosse a pureza que ela emanava naturalmente. Talvez fosse simplesmente o fato de que ela era a primeira pessoa em anos que o tratava como um ser humano comum, falível, não como uma carteira ambulante a ser explorada. Ele sabia que tinha agido errado, grosseiramente errado. A proposta foi desrespeitosa e humilhante,
Mas Maurício Mendonça não era homem de pedir desculpas ou admitir erros. Ele era homem de conseguir o que queria, custasse o que custasse, por qualquer meio necessário. E ele queria Melissa. Queria entender aquele mistério fascinante que ela representava. Queria quebrar aquela resistência admirável e provar que, no fundo, todos tinham um preço. Ele só precisava descobrir qual era o dela. O que Maurício não sabia era que o destino estava prestes a colocar Melissa em uma situação desesperadora, onde seu orgulho seria testado até o limite absoluto. E quando isso acontecesse, ele estaria lá, pronto para fazer sua oferta mais uma vez. Melissa chegou em casa exausta, após mais um turno duplo de trabalho. Trabalhava no restaurante à noite e em uma loja de roupas durante o dia, juntando cada centavo para ajudar nas despesas da família. Seu pai, seu Jorge, era pedreiro e sustentava a casa com seu trabalho braçal honesto. A mãe cuidava dos 2 irmãos menores e fazia alguns bordados para complementar a renda modesta. A vida era simples, às vezes apertada, mas digna e cheia de amor. Ao abrir a porta, encontrou a mãe chorando descontroladamente na sala. O estômago de Melissa revirou imediatamente, um pressentimento terrível tomando conta dela. "Mãe, o que aconteceu? Cadê o pai?" perguntou ela, largando a bolsa no chão. "Seu pai sofreu um acidente na obra." A mãe soluçou, mal conseguindo falar. "Caiu do andaime. Levaram ele para o hospital às pressas." Melissa sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo girou por um segundo, antes que ela recuperasse o controle. Correu para o hospital com a mãe e os irmãos, rezando durante todo o trajeto, pedindo a Deus que o pai estivesse bem. Quando chegaram ao hospital público, o médico os recebeu com uma expressão grave, que não trazia boas notícias. "A queda comprometeu seriamente a coluna do Sr. Jorge", explicou o doutor com voz profissional, mas compassiva. "Ele precisa de uma cirurgia urgente e complexa. Sem a operação, os danos serão permanentes e ele ficará paraplégico pelo resto da vida." "Então faz a cirurgia", Melissa implorou, agarrando o braço do médico. "Por favor, faz a cirurgia." O médico suspirou pesadamente, claramente desconfortável com o que precisava dizer. "O procedimento é muito complexo e extremamente caro. O plano de saúde básico que ele tem não cobre esse tipo de cirurgia especializada. E o pior, a operação precisa ser feita em, no máximo, 1 semana. Depois desse prazo, os danos na coluna serão irreversíveis e nada mais poderá ser feito." O número que ele mencionou ecoou na mente de Melissa como uma sentença de morte. Aquilo era mais dinheiro do que sua família inteira ganhava em vários anos de trabalho duro. Era uma quantia impossível para pessoas como eles. "Tem que ter outro jeito", ela disse, a voz embargada pelas lágrimas. "Um parcelamento, um programa do governo, alguma coisa. O hospital exige uma parte significativa do valor antecipado para agendar a cirurgia", o médico explicou com pesar. "Sinto muito, mas são as regras da instituição." Melissa passou os dias seguintes em um desespero silencioso e sufocante. Tentou empréstimos em todos os bancos da cidade, mas seu nome estava negativado por causa de uma dívida antiga de cartão de crédito que nunca conseguiu quitar. Pediu adiantamento ao patrão do restaurante, que negou alegando que não podia abrir exceção para ninguém. Procurou parentes distantes, velhos amigos da família, colegas de trabalho, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Ninguém tinha aquela quantia disponível. Cada vez que visitava o pai no hospital, via a dor e o medo nos olhos dele. Seu Jorge não conseguia mover as pernas e o terror de ficar paralítico para sempre o consumia por dentro. Mesmo assim, ele tentava ser forte pela família. "Filha, não se preocupa comigo", ele dizia segurando a mão dela. "Vocês são minha prioridade. Se eu ficar na cadeira de rodas, a gente se adapta." "Pai, eu vou dar um jeito", Melissa prometia segurando as lágrimas com todas as forças. "Eu juro que vou." Mas os dias passavam impiedosamente e ela não encontrava solução alguma. Faltavam apenas 3 dias para o prazo limite, quando Melissa teve um colapso emocional no banheiro do restaurante. Trancada na cabine, chorava silenciosamente, sentindo-se completamente impotente diante do sofrimento do pai. Suas mãos tremiam enquanto tentava controlar os soluços.
Foi quando ouviu uma voz conhecida do lado de fora. Com licença, a senhorita Melissa está aí? Era o gerente. Melissa enxugou as lágrimas rapidamente e saiu do banheiro, tentando recompor a expressão profissional. O que foi? Perguntou ela, a voz ainda rouca. Tenho um cliente pedindo para falar com você especificamente. O senhor Mendonça. O estômago de Melissa revirou violentamente. Há mais de uma semana, ela não o via e agradecia por isso. A humilhação daquela proposta indecente ainda ardia em sua memória como ferro em brasa. Mas precisava manter o emprego mais do que nunca. Então foi até a mesa dele com passos pesados. Maurício notou imediatamente que algo estava muito errado. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, o rosto mais magro do que lembrava, as olheiras profundas marcando sua pele. Ela parecia carregar o peso do mundo inteiro nos ombros frágeis. Você está bem? Ele perguntou genuinamente preocupado pela primeira vez. Estou ótima. Ela mentiu sem convicção. O que vai querer hoje? Maurício a estudou por um longo momento, notando cada sinal de sofrimento. Dobro minha oferta anterior, o suficiente para mudar sua vida completamente. Melissa piscou, o número formando-se automaticamente em sua mente. Ela deveria ter sentido raiva imediata. Deveria tê-lo xingado e saído dali pisando forte. Mas o valor ficou ecoando na sua cabeça como um sino. O suficiente para a cirurgia do pai, e ainda sobraria para a recuperação completa. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Você é doente, ela sussurrou, mas sua voz não tinha a mesma firmeza de antes. Maurício percebeu a hesitação dela, algo que nunca tinha visto. Pense bem, Melissa. Você pode resolver qualquer problema com esse dinheiro. Qualquer um. Ela ficou em silêncio por longos segundos, uma batalha brutal travando-se dentro dela. De um lado, sua dignidade, seus valores, tudo o que sempre acreditou e defendeu. Do outro, a imagem do pai naquela cama de hospital. O risco real de ele nunca mais andar, de ficar preso a uma cadeira de rodas para sempre. As lágrimas voltaram aos seus olhos e ela não conseguiu segurá-las dessa vez. O dinheiro precisa ser transferido antes. Ela ouviu sua própria voz dizer, como se pertencesse a outra pessoa, uma estranha. Maurício arregalou os olhos, genuinamente surpreso com a mudança repentina. Feito. Me passa seus dados bancários agora. Com as mãos tremendo violentamente, Melissa anotou as informações em um guardanapo. Sentia nojo absoluto de si mesma, mas o amor pelo pai era maior que qualquer orgulho ou dignidade. Ela estava se vendendo para salvar a vida dele, e esse pensamento a dilacerava por dentro como 1000 facas. Amanhã à noite, Maurício disse, guardando o guardanapo. No meu hotel, suíte presidencial. Melissa assentiu sem olhá-lo e se afastou rapidamente antes que perdesse a coragem. No banheiro, vomitou, o corpo rejeitando fisicamente a decisão que a mente havia tomado por desespero. Mas quando chegou em casa naquela madrugada e viu a confirmação da transferência no celular, soube que não havia mais volta. Tinha vendido sua virgindade para um estranho e em menos de 24 horas pagaria o preço dessa escolha devastadora. Melissa passou o dia inteiro em um estado de torpor absoluto, como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Pela manhã foi ao hospital e pagou antecipadamente toda a cirurgia do pai. A expressão de alívio no rosto da mãe quase a fez desmoronar ali mesmo, mas ela manteve a compostura com esforço sobre-humano. Inventou uma história sobre um empréstimo que conseguiu com um colega de trabalho generoso, prometendo pagar em parcelas ao longo dos anos. A mãe não questionou. Estava desesperada demais para duvidar. Apenas a abraçou, chorando de gratidão. Você salvou seu pai, filha, ela repetia entre soluços. Deus te abençoe. Aquelas palavras eram as únicas que impediam Melissa de desistir de tudo. Cada vez que o arrependimento tentava dominá-la, cada vez que o nojo de si mesma ameaçava sufocá-la, lembrava-se do pai caminhando novamente, livre daquela cama de hospital. Aquilo valia qualquer sacrifício. Tinha que valer. Precisava valer. Às 8 da noite, ela tomou um táxi até o hotel 5 estrelas de Maurício. Usava um vestido simples, o melhor que tinha no guarda-roupa modesto, e havia soltado os cabelos castanhos que normalmente mantinha presos.
Suas mãos não paravam de tremer enquanto atravessava o saguão luxuoso do hotel, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente de mármore e cristal. Todos pareciam olhá-la, julgá-la, saber exatamente por que ela estava ali. O recepcionista a direcionou para a suíte presidencial no último andar, sem fazer perguntas, com um sorriso profissional e discreto. Quando a porta se abriu, Maurício estava lá, vestido casualmente com uma camisa de linho branco e calça escura. Ele a olhou de cima a baixo, não com a luxúria que ela esperava, mas com algo que parecia genuína preocupação. "Você veio?" ele disse quase surpreso, como se duvidasse até o último momento. "O dinheiro já caiu na conta", ela respondeu secamente, erguendo o queixo. "Estou cumprindo minha parte do acordo." Maurício deu espaço para ela entrar. A suíte era maior que a casa inteira de Melissa, talvez 2 vezes maior. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade inteira iluminada como um mar de estrelas terrestres. Móveis elegantes decoravam o espaço amplo e uma mesa estava posta com um vinho caro e frutas exóticas. "Quer beber alguma coisa?" ele ofereceu gentilmente. "Para relaxar um pouco." "Prefiro que a gente acabe logo com isso", ela disse, a voz falhando apesar do esforço para parecer forte. Maurício franziu o senho, estudando-a atentamente. Algo nela estava muito errado, além do esperado. Não era apenas o nervosismo natural de uma mulher prestes a ter um encontro casual. Era desespero puro, cru, doloroso de se ver. Ele serviu 2 taças de vinho mesmo assim, precisando de tempo para entender. "Pelo menos senta um pouco", ele pediu gentilmente. "Conversa comigo primeiro." "Conversar?" Ela riu amargamente, o som oco. "Você não me pagou para conversar." "Eu paguei para ter sua companhia", ele corrigiu calmamente. "E agora quero conversar. Senta, por favor." Melissa obedeceu, mais por exaustão física e emocional do que por vontade própria. Sentou-se na ponta do sofá de couro, rígida como uma estátua de mármore, pronta para fugir a qualquer momento. Maurício sentou-se na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa entre eles. "O que aconteceu com você?" ele perguntou diretamente. "Semana passada você me mandou para o inferno quando fiz a proposta. Me chamou de doente e arrogante. Agora aceitou o dobro do valor sem hesitar. O que mudou tão drasticamente?" Ela tomou um gole grande do vinho, precisando da coragem líquida que o álcool proporcionava. "Nada que te interesse. Você está pagando por uma noite, não pela minha história de vida." "Me interessa sim", ele insistiu, inclinando-se para frente. "Você não parece o tipo de mulher que faz isso por dinheiro ou ambição." "E você conhece muitas mulheres desse tipo?" ela devolveu com acidez cortante. Maurício ignorou a provocação, mantendo os olhos fixos nela. "Melissa, olha para mim, por favor." Ela ergueu os olhos relutantemente, e eles já estavam marejados, brilhando com lágrimas contidas. Aquele olhar destruiu qualquer resquício de objetificação que Maurício ainda pudesse ter. Ali não estava uma mulher se vendendo por ganância ou interesse material. Estava uma mulher desesperada, quebrada por dentro, sacrificando algo precioso e irreversível por um motivo que ele ainda desconhecia. "Me conta", ele pediu suavemente, quase em súplica. "O que te trouxe aqui?" E ela contou. As palavras saíram em meio a lágrimas que ela não conseguia mais segurar, como uma represa finalmente rompendo. Falou sobre o pai, o acidente brutal, a cirurgia urgente e cara, o prazo apertado e impiedoso, as portas fechadas em seu rosto. Falou sobre como amava aquele homem simples que trabalhou a vida inteira com as próprias mãos para dar dignidade à família. Falou sobre o medo paralisante de vê-lo preso a uma cadeira de rodas para sempre. "Ele não pode ficar paralítico", ela soluçou, as palavras saindo entre espasmos. "Não pode. Meu pai merece andar. Ele trabalhou tanto, sacrificou tanto por nós. Eu não podia deixar isso acontecer com ele." Maurício ouvia em silêncio absoluto, sentindo um peso no peito que não experimentava há muitos anos. Culpa, remorso profundo, vergonha de si mesmo. Ele a tinha encurralado com sua oferta obscena, oferecendo dinheiro como quem joga migalhas para um pássaro faminto. E ela,
por amor incondicional ao pai, tinha mordido a isca envenenada. Quando ela terminou de falar, um silêncio pesado e sufocante se instalou no quarto. Melissa enxugou o rosto molhado com as costas da mão, visivelmente envergonhada por ter exposto sua fraqueza e desespero. "Podemos ir para o quarto agora", ela disse, levantando-se com pernas bambas. "Eu já falei demais. Vamos acabar com isso." Maurício se levantou também, mas não a conduziu ao quarto como ela esperava. Em vez disso, aproximou-se dela lentamente, com cuidado. Melissa fechou os olhos com força, preparando-se para o inevitável que tanto temia. Mas o que sentiu foram as mãos dele segurando gentilmente seu rosto, com uma delicadeza surpreendente. "Abre os olhos", ele pediu em voz baixa. Ela obedeceu hesitante e encontrou um olhar que não esperava de forma alguma. Não havia desejo predatório ali, nem a arrogância costumeira. Havia admiração genuína e algo que parecia ternura verdadeira. "Você é virgem, não é?" ele perguntou baixinho, quase em sussurro. Melissa arregalou os olhos, chocada. "Como você sabe?" "Pelo jeito que você treme, pelo medo puro nos seus olhos, por tudo sobre você." Ela desviou o rosto, profundamente humilhada. "Isso muda alguma coisa? Você quer seu dinheiro de volta?" "Não", ele respondeu firmemente. "Isso muda absolutamente tudo." Maurício a puxou para um abraço e Melissa, sem forças para resistir, deixou-se envolver por aqueles braços. Chorou no peito dele, liberando toda a tensão acumulada, todo o medo, toda a vergonha que carregava. Ele acariciou seus cabelos suavemente, murmurando que estava tudo bem, que ela era corajosa. Naquela noite, algo fundamental mudou em Maurício Mendonça. A mulher em seus braços não era uma conquista ou troféu, era uma lição de vida. E quando finalmente a levou para o quarto, foi com uma delicadeza que ele mesmo não sabia possuir. Tratou-a como se fosse feita de cristal precioso, respeitando cada hesitação, cada lágrima silenciosa. E quando tudo terminou, Melissa adormeceu nos braços de um homem que começava a enxergá-la não como objeto de desejo, mas como a mulher mais corajosa que já conhecera em toda a sua vida. Os primeiros raios de sol invadiam a suíte quando Maurício abriu os olhos. Ele não tinha dormido direito durante a noite, passando boa parte das horas observando Melissa ressonar suavemente ao seu lado. Os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro branco, o rosto sereno apesar de tudo que tinha enfrentado, a respiração calma de quem finalmente descansava após dias de tormento intenso. Ela era linda de uma forma que ia muito além do físico, uma beleza que vinha de dentro, e Maurício sentia algo crescendo dentro do peito que não conseguia nomear ou controlar. Em todos os seus 32 anos de vida, ele nunca quis que uma mulher ficasse após uma noite juntos. Pelo contrário, sempre preferia que fossem embora antes mesmo do amanhecer, evitando conversas incômodas e expectativas indesejadas. Mas com Melissa era completamente diferente. Queria acordar ao lado dela novamente, amanhã e nos dias seguintes. Queria conhecer cada detalhe da sua vida simples, cada sonho que ela guardava, cada medo que a assombrava. Aquele pensamento o assustou profundamente. Maurício Mendonça não se apegava a mulheres jamais. Ele as usava e descartava como fazia com tudo na vida que não lhe servia mais. Mas ela tinha revirado seu mundo de cabeça para baixo sem nem tentar, sem fazer qualquer esforço para conquistá-lo. Um movimento ao seu lado interrompeu seus pensamentos confusos. Melissa abriu os olhos lentamente e, por um segundo, pareceu completamente confusa sobre onde estava. Então, a realidade a atingiu como um balde de água gelada no rosto. Ela se sentou abruptamente na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo exposto, o rosto tingido de vermelho intenso pela vergonha. "Que horas são?" perguntou ela, evitando olhá-lo diretamente. "Quase 7 da manhã", Maurício respondeu suavemente. "Não precisa ter pressa nenhuma." Melissa ignorou o comentário completamente. Levantou-se rapidamente, enrolada no lençol como uma armadura, e começou a recolher suas roupas espalhadas pelo chão do quarto.
Seus movimentos eram bruscos, nervosos, quase frenéticos, como se cada segundo adicional naquele quarto a sufocasse mais. Melissa, espera, Maurício pediu, sentando-se na cama com preocupação. Não tenho o que esperar, ela respondeu secamente sem parar. Você teve o que pagou, o acordo acabou. Ele se levantou e caminhou até ela, tocando seu ombro gentilmente. Melissa se esquivou imediatamente, como se o toque queimasse sua pele. Não me toca, ela disse, a voz tremendo de emoção. Por favor, não me toca. Maurício recuou, genuinamente ferido pela rejeição visceral. Eu só quero conversar com você. Conversar sobre o que exatamente? Ela finalmente o encarou, e seus olhos transbordavam mágoa profunda e raiva contida. Sobre como você comprou minha virgindade como se fosse um produto qualquer? Sobre como eu me vendi como uma prostituta barata? O que exatamente você quer discutir comigo? Não foi assim que aconteceu, ele tentou explicar, dando um passo à frente. Foi exatamente assim. Ela o cortou com dureza. Você ofereceu dinheiro. Eu aceitei por desespero. Transação comercial simples. Agora o negócio acabou e eu preciso ir embora daqui. Melissa entrou no banheiro e se vestiu rapidamente, evitando olhar seu reflexo no espelho. Quando saiu, Maurício estava esperando na porta do quarto, bloqueando parcialmente a passagem com seu corpo. Sai da frente, ela pediu com firmeza. Me dá 5 minutos, ele implorou, os olhos suplicantes. Só 5 minutos para conversar. Você já teve sua noite inteira, ela respondeu friamente. Não estou incluída no pacote da manhã seguinte. Isso não fazia parte do acordo. Eu quero te conhecer melhor, Maurício disse com sinceridade. De verdade, sem brincadeira, sem acordos financeiros, sem dinheiro envolvido. Só nós dois como pessoas normais. Melissa soltou uma risada amarga que ecoou pelo quarto luxuoso. Você está de brincadeira, né? Só pode ser piada. Você me comprou, Maurício. Me comprou como se eu fosse um objeto exposto na vitrine de uma loja. E agora quer me conhecer melhor? Quer o quê, afinal? Garantia estendida do produto que adquiriu? As palavras atingiram Maurício como facadas certeiras no peito. Ele nunca tinha se sentido tão pequeno e desprezível na vida inteira. Não é isso que eu quis dizer, ele murmurou baixo. Então é o quê? Ela perguntou com os olhos em chamas. Você achou que eu fosse ficar lisonjeada com sua proposta? Que fosse te agradecer pela noite maravilhosa? Você destruiu algo sagrado em mim que eu nunca vou recuperar, e fez isso por puro capricho egoísta. Porque estava entediado com sua vida vazia. Porque estava acostumado a ter absolutamente tudo o que quer. Melissa passou por ele com os ombros rígidos, a cabeça erguida com dignidade, apesar da humilhação profunda que sentia. Maurício a seguiu até a porta da suíte, desesperado. Pelo menos me deixa te levar em casa, ele ofereceu como último recurso. Não, ela respondeu sem se virar para encará-lo. Eu vim de táxi e vou voltar de táxi. Não quero absolutamente nada seu além do que já levei. Considere nossa transação encerrada. E saiu, fechando a porta atrás de si com uma finalidade que ecoou pelo apartamento vazio como um trovão. Maurício ficou parado ali por longos minutos intermináveis, tentando processar o que tinha acontecido com sua vida. Ele tinha conseguido exatamente o que queria desde o início, mas o gosto era amargo como fel na boca. Nos dias seguintes, ele voltou ao restaurante repetidamente, esperando vê-la trabalhar. Melissa estava lá, cumprindo seu turno como sempre, mas o tratava com uma frieza glacial que cortava. Atendia seus pedidos com o mínimo absoluto de palavras necessárias, evitava qualquer contato visual e desaparecia rapidamente assim que possível. Quando ele tentava puxar conversa, ela respondia em monossílabos secos e se afastava imediatamente. Maurício deixou seu número anotado em guardanapos várias vezes, ela jogava fora sem sequer ler. Tentou se aproximar após o expediente dela, mas ela passou a sair sempre acompanhada de colegas de trabalho. Enviou mensagens através do gerente que ela ignorava completamente sem dar qualquer resposta. A cada rejeição dolorosa, a obsessão dele crescia, mas agora era completamente diferente do início. Não era mais o desejo arrogante de conquistar um troféu.
Era a necessidade urgente de reparar o erro terrível que tinha cometido. De alguma forma, precisava fazer aquela mulher extraordinária entender que ele não era apenas o monstro que a tinha comprado, que algo fundamental dentro dele tinha mudado naquela noite transformadora. Mas Melissa não queria ouvir nada dele. Para ela, Maurício Mendonça era e sempre seria o homem que tinha colocado preço na sua dignidade. E essa era uma ferida que não cicatrizava facilmente. Maurício não desistiu de forma alguma. Durante as semanas seguintes, apareceu no restaurante quase todas as noites sem exceção, sempre educado, sempre respeitoso, mas sempre presente como uma sombra persistente. Melissa o ignorava com maestria impressionante, fingindo que ele era apenas mais um cliente qualquer entre tantos outros. Por dentro, cada vez que o via sentado naquela mesa, a ferida reabria dolorosamente. A vergonha voltava com força total, lembrando-a constantemente do que tinha feito, do que tinha se tornado por uma única noite de desespero. Ele começou a deixar flores na mesa como oferendas silenciosas. Rosas vermelhas importadas, lírios brancos perfumados, orquídeas delicadas e caras. Melissa as recolhia sem demonstrar qualquer emoção visível e as entregava para outras garçonetes. "Pode ficar com elas", dizia ela casualmente. "Não são minhas e não quero." Maurício observava de longe, o peito apertando dolorosamente cada vez que via suas tentativas sendo rejeitadas, sem cerimônia. Então ele mudou de estratégia, pensando que presentes mais significativos funcionariam melhor. Enviou presentes diretamente para a casa dela. Uma caixa enorme de chocolates importados apareceu na porta. Melissa devolveu ao entregador confuso sem abrir. Um vestido de grife italiana chegou no dia seguinte cuidadosamente embalado. Ela mandou de volta com um bilhete curto e direto. "Não estou à venda. Pare com isso." Uma joia cara e reluzente foi o próximo item na lista, e Melissa a devolveu sem sequer abrir a embalagem elegante, recusando-se a ver o que continha. Desesperado e sem saber mais o que fazer, Maurício decidiu tomar uma atitude que normalmente jamais consideraria. Investigou discretamente qual hospital o pai de Melissa estava internado, e foi até lá pessoalmente. Encontrou seu Jorge em fase de recuperação pós-cirurgia, fazendo sessões de fisioterapia dolorosas, mas necessárias. O homem era simples e humilde, com mãos calejadas de décadas de trabalho braçal e um sorriso gentil e agradecido, apesar da dor que sentia. Maurício sentiu um aperto forte no peito ao vê-lo se esforçando para recuperar os movimentos. Sem se identificar ou revelar suas intenções, Maurício conversou reservadamente com a administração do hospital. Pagou todas as sessões de fisioterapia que seu Jorge precisaria nos próximos 6 meses completos. Cobriu integralmente os custos dos medicamentos mais caros e especializados que o plano básico não incluía. Garantiu que o homem trabalhador tivesse a melhor recuperação possível, sem que a família precisasse se preocupar com mais absolutamente nada. Pediu sigilo total e absoluto sobre sua identidade, mas deixou seus dados de contato caso houvesse qualquer problema ou necessidade adicional. Achou sinceramente que estava fazendo a coisa certa finalmente, que estava ajudando de forma genuína, que Melissa veria seu gesto generoso como uma forma verdadeira de redenção e arrependimento. Estava completamente enganado. Uma semana depois, quando Maurício saía do restaurante após mais uma noite de indiferença total, Melissa o esperava do lado de fora, na calçada escura. Seu rosto estava vermelho de raiva intensa, os olhos faiscando como brasas vivas. "Como você ousa?" Ela disparou assim que ele se aproximou, a voz tremendo de fúria. Maurício parou imediatamente, genuinamente confuso. "O que foi? O que aconteceu?" "O hospital." Ela cuspiu as palavras com veneno. "Você pagou a fisioterapia inteira do meu pai. Os remédios caros. Absolutamente tudo. A administração me ligou para agradecer efusivamente a generosidade do benfeitor anônimo e deixou escapar seu nome sem querer." Ele tentou explicar suas intenções. "Melissa, eu só quis ajudar seu pai genuinamente." "Ajudar?"
Ela o interrompeu bruscamente, a voz subindo de volume. Você quer me comprar de novo? É isso que pretende? Acha que se pagar todas as contas da minha família, eu vou me sentir eternamente obrigada a te dar mais alguma coisa em troca? Que vou virar sua amante permanente por gratidão? Não é nada disso que você está pensando, Maurício disse defensivamente, erguendo as mãos abertas. Eu juro solenemente que não é. Então é o que exatamente? Ela gritou sem se importar com os olhares curiosos dos passantes. Por que você simplesmente não me deixa em paz? Você já teve exatamente o que queria de mim. Já me usou completamente. O que mais você ainda quer de mim? Maurício ficou em silêncio por um momento tenso, a respiração pesada e irregular. Então, pela primeira vez em sua vida inteira, foi absolutamente e completamente honesto com outra pessoa. Eu me apaixonei por você, ele confessou, a voz rouca de emoção. Naquela noite, quando você me contou sobre seu pai com tanta dor, quando eu vi o tamanho imenso do seu sacrifício, alguma coisa fundamental mudou dentro de mim para sempre. Eu nunca conheci ninguém tão pura, tão incrivelmente corajosa como você. Você abriu mão da sua própria dignidade para salvar uma vida. Que tipo extraordinário de pessoa faz algo assim? Melissa recuou um passo involuntário, completamente desconcertada pela declaração inesperada. Você está mentindo descaradamente. Ela disse, mas sua voz perdeu a força anterior. Não estou mentindo, ele insistiu com fervor. Eu sei perfeitamente que fui um monstro horrível. Sei que te tratei como mercadoria desprezível. Sei que não mereço nem sequer o seu olhar. Mas eu mudei, Melissa. Você me mudou completamente como pessoa. Ela balançou a cabeça negativamente. Pessoas não mudam assim tão radicalmente do dia para a noite. Isso não existe. Talvez você tenha razão, ele concordou. Mas você não é qualquer pessoa comum. E o que eu sinto por você não é qualquer sentimento passageiro. Melissa viu algo nos olhos dele que a fez hesitar pela primeira vez, lágrimas brilhando. Maurício Mendonça, o empresário arrogante, frio e calculista, tinha os olhos visivelmente molhados de emoção. Aquilo a desarmou mais do que qualquer palavra bonita poderia fazer. Eu não acredito em você, ela disse baixinho, sem convicção. Então me deixa provar, ele pediu com urgência. Me dá uma única chance de mostrar quem eu realmente sou por dentro. Ela ficou em silêncio, por longos segundos intermináveis, uma guerra brutal travando-se dentro dela. Finalmente, respirou fundo e tomou uma decisão arriscada. Se você realmente quer me conhecer de verdade, ela disse lentamente, escolhendo cada palavra, vai ter que me conquistar completamente do zero, sem dinheiro algum, sem presentes caros ou extravagantes, sem pagar contas ou fazer doações. Você vai ter que me tratar como mulher de verdade, não como mercadoria com preço. E vai ter que provar que me vê como pessoa real, não como troféu para exibir. Maurício assentiu imediatamente sem hesitação. Aceito todas as condições, qualquer coisa que você pedir. E se eu perceber em qualquer momento que você está mentindo, ela continuou com firmeza, se eu sentir que é apenas mais um jogo cruel seu, eu desapareço da sua vida para sempre. Entendeu claramente? Entendi perfeitamente, ele prometeu solenemente. Melissa o olhou fixamente por mais um momento prolongado, procurando intensamente qualquer sinal de falsidade ou manipulação. Não encontrou nenhum desta vez. Talvez estivesse cometendo o maior erro da sua vida inteira. Ou talvez estivesse dando uma chance real para algo que poderia genuinamente surpreendê-la. Veremos então o que acontece, ela disse finalmente, e se afastou caminhando na noite. Maurício ficou parado na calçada vazia, a respiração mais leve do que estivera em muitas semanas. Ela tinha dado uma chance, pequena, extremamente frágil, completamente cheia de desconfiança justificada, mas era uma chance real. E ele não a desperdiçaria por nada neste mundo. No dia seguinte, Maurício apareceu no restaurante no final do expediente de Melissa. Ela o viu esperando do lado de fora e revirou os olhos automaticamente, preparando-se mentalmente para mais uma investida extravagante e exagerada. Mas quando se aproximou cautelosa, ele estendeu um pequeno buquê de margaridas do campo,
flores simples e delicadas que qualquer pessoa comum compraria em uma esquina. Peguei no caminho para cá, ele disse, quase tímido, sem a arrogância habitual. Achei que combinavam perfeitamente com você. Melissa olhou para as flores modestas, depois para ele, ainda profundamente desconfiada. Margaridas? Sério mesmo? Você disse claramente sem presentes caros. Ele lembrou com um sorriso pequeno. Essas são apenas flores bonitas e sinceras. Nada mais. Ela pegou o buquê, relutantemente, ainda esperando alguma armadilha escondida. E agora? Vai me levar para jantar naquele restaurante francês caríssimo do centro? Maurício sorriu genuinamente. Na verdade, pensei em uma pizzaria simples aqui perto do bairro. Ouvi dizer que a pizza de calabresa de lá é muito boa. Melissa franziu o senho, esperando a pegadinha inevitável. Quando percebeu que ele falava completamente sério, assentiu lentamente com cautela. Tudo bem, então, mas eu pago a minha parte da conta. Justo, ele concordou sem discutir. A pizzaria era simples e aconchegante, com toalhas xadrez nas mesas de madeira e um cheiro delicioso de massa fresca assando no forno a lenha. Maurício parecia visivelmente deslocado naquele ambiente popular, com seu relógio caro e sapatos italianos, mas não reclamou nem demonstrou desconforto. Sentaram-se em uma mesa no canto mais reservado e pediram uma pizza grande para dividir. Você parece desconfortável aqui, Melissa observou atentamente. Faz muitos anos que não venho em um lugar assim, ele admitiu honestamente. Mas gosto bastante, é muito real. Real como assim? Sem frescura nenhuma, sem gente fingindo ser o que não é para impressionar. Só pizza gostosa e conversa sincera. Melissa estudou o rosto dele intensamente, procurando qualquer sinal de ironia ou falsidade. Não encontrou nenhum desta vez. Aos poucos, quase sem perceber, a conversa começou a fluir naturalmente. Ele perguntou sobre a família dela, sobre os irmãos menores, sobre os sonhos que ela guardava. Ela contou sobre a infância simples mas feliz, sobre como sempre quis fazer faculdade, mas nunca teve condições financeiras, sobre o orgulho imenso que sentia do pai trabalhador. Maurício ouvia atentamente cada palavra, fazendo perguntas genuínas e interessadas, demonstrando um interesse real que ela não esperava. Quando ela perguntou sobre a vida dele, ele foi surpreendentemente honesto e vulnerável. Contou sobre a infância extremamente solitária em mansões vazias e frias, sobre pais ausentes que compensavam a falta crônica de afeto com dinheiro e presentes caros, sobre como aprendeu desde muito cedo que absolutamente tudo tinha um preço neste mundo. Por isso você achou que podia me comprar tão facilmente, Melissa disse pensativa, não como acusação desta vez, mas como uma constatação triste. Por isso exatamente, ele confirmou com pesar. Foi tudo que aprendi na vida. Dinheiro resolve qualquer problema. Dinheiro compra qualquer coisa ou pessoa. Você foi a primeira pessoa que me mostrou claramente que eu estava completamente errado. O encontro terminou sem beijos românticos, sem promessas grandiosas, sem expectativas irrealistas. Apenas duas pessoas se conhecendo verdadeiramente pela primeira vez. Melissa voltou para casa pensativa e confusa, tentando entender o homem que tinha visto naquela noite simples, tão diferente do arrogante e cruel que a tinha comprado semanas atrás. Nos meses seguintes, Maurício manteve fielmente sua palavra dada. Aparecia regularmente com flores simples, sempre diferentes a cada encontro. Margaridas, girassóis alegres, violetas delicadas. Levava-a para passear tranquilamente no parque, para tomar sorvete barato na praça do bairro, para assistir filmes em cinemas populares do centro. Nunca tentou impressioná-la com seu dinheiro abundante. Nunca a pressionou para absolutamente nada. Quando conheceu a família dela pela primeira vez, Maurício surpreendeu a todos com sua humildade. Sentou-se pacientemente, com o seu Jorge na varanda simples, ouvindo histórias intermináveis sobre obras antigas e técnicas de pedraria. Ajudou o homem dedicadamente com os exercícios diários de fisioterapia, segurando seu braço firmemente enquanto ele praticava os passos difíceis.
Brincou alegremente com os irmãos menores de Melissa, jogando futebol animado no quintal pequeno, sujando os sapatos caríssimos sem reclamar nem uma vez. Ele é muito diferente do que eu imaginava, a mãe de Melissa comentou admirada um dia. Parece gente genuinamente boa. Melissa não respondeu nada, mas por dentro suas defesas estavam ruindo gradualmente. Cada gesto simples e sincero de Maurício, cada demonstração de paciência infinita, cada momento em que ele escolhia estar ali com ela, ao invés de em seus ambientes luxuosos habituais, enfraquecia a armadura protetora que ela tinha construído ao redor do coração ferido. Certa noite especial, após um passeio longo pelo parque onde costumavam caminhar juntos, eles sentaram em um banco de madeira observando o pôr do sol magnífico. O silêncio entre eles era confortável agora, não mais carregado de tensão ou desconfiança. Você ainda não tentou me beijar nenhuma vez, Melissa disse de repente, quebrando o silêncio. Maurício a olhou surpreso. Você disse claramente que eu precisava conquistá-la primeiro. Não quero forçar absolutamente nada entre nós. Já faz 3 meses completos. Ela observou pensativa. Posso esperar tranquilamente mais 3, ele respondeu. Sinceramente, ou 3 anos inteiros se necessário. O tempo que você precisar para confiar em mim. Melissa sentiu algo quente e reconfortante se espalhando pelo peito. Naquele momento mágico, olhando profundamente para aquele homem que tinha virado sua vida completamente de cabeça para baixo, ela tomou finalmente uma decisão importante. Inclinou-se lentamente e o beijou. Foi um beijo suave e delicado, hesitante no início, mas que se aprofundou naturalmente quando ele a puxou gentilmente para mais perto de si. Quando se separaram ofegantes, ambos sorriam genuinamente felizes. Isso significa que você finalmente me perdoou? Ele perguntou esperançoso. Significa que estou tentando sinceramente, ela respondeu honestamente. Significa que vejo um homem completamente diferente daquele que me comprou. Maurício segurou as mãos dela com carinho. Melissa, eu sei que é muito cedo ainda. Sei que ainda estamos nos conhecendo de verdade. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. O quê? Ele respirou fundo antes de falar. Eu te amo profundamente. Amo a mulher incrivelmente forte que você é. Amo sua dignidade inabalável, sua coragem extraordinária, seu coração generoso. E eu quero passar o resto da minha vida provando que mereço você. Então, ali mesmo naquele banco simples de parque, sem anéis de diamante caros ou declarações grandiosas e teatrais, Maurício a pediu em casamento. Simples, sincero e absolutamente real. Melissa olhou nos olhos dele por longos segundos, silenciosos. Viu arrependimento genuíno e profundo, amor verdadeiro e puro, e a promessa sincera de um futuro completamente diferente. Com os olhos brilhando de emoção, ela finalmente respondeu. Sim. A notícia do noivado se espalhou rapidamente entre familiares e amigos. A família de Melissa celebrou com um jantar simples e alegre na casa deles, com seu Jorge já caminhando firmemente sem auxílio algum, recuperado quase completamente da cirurgia. O homem abraçou Maurício com força genuína, agradecendo emocionado por fazer sua filha tão feliz, sem saber que era justamente ele quem tinha financiado toda a recuperação médica. Maurício aceitou o abraço caloroso com um nó apertado na garganta, prometendo silenciosamente a si mesmo cuidar daquela família humilde como se fosse sua própria família. Porém, nem todos receberam a notícia com alegria e celebração. Dona Helena Mendonça, mãe de Maurício, soube do noivado através de conhecidos fofoqueiros da alta sociedade. Uma simples garçonete. Seu filho único, herdeiro legítimo de uma fortuna construída por gerações de trabalho árduo, casando-se com uma mulher de origem tão humilde, completamente inaceitável aos olhos dela. Ela imediatamente contratou um investigador particular experiente para descobrir absolutamente tudo sobre Melissa. E descobriu muito mais do que esperava encontrar. Em uma tarde de quarta-feira ensolarada, um carro importado reluzente estacionou em frente à casa simples da família Santos. Dona Helena desceu elegantemente,
usando um talher impecável de grife e joias deslumbrantes, que custavam mais do que aquela casa inteira. Melissa estava sozinha naquele momento, pois os pais tinham saído para uma consulta médica de rotina. Quando abriu a porta curiosa, Melissa reconheceu imediatamente a semelhança impressionante. Os mesmos olhos penetrantes de Maurício, o mesmo porte altivo e imponente, mas com uma frieza calculada que ele jamais demonstrara com ela. Você deve ser a famosa Melissa, Dona Helena disse secamente, entrando na casa sem ser convidada ou esperar permissão. Precisamos ter uma conversa séria imediatamente. Melissa fechou a porta lentamente, o estômago embrulhado de nervosismo. A senhora é a mãe do Maurício, presumo. Sou exatamente isso, e vim aqui pessoalmente para te dar uma única chance de fazer a coisa certa. Que seria exatamente o quê? Dona Helena a encarou com desprezo mal disfarçado nos olhos. Terminar esse noivado completamente ridículo antes que vire um escândalo público ainda maior. Melissa cruzou os braços defensivamente. E por que exatamente eu faria algo assim? Porque você sabe perfeitamente bem que não pertence ao nosso mundo. A mulher respondeu friamente. Você é uma simples garçonete, querida. Uma moça pobre que serve pratos para pessoas importantes como nós. Não há absolutamente nada de errado nisso. Cada um no seu lugar. Mas casar com meu único filho? Isso é loucura completa. Maurício me escolheu livremente, Melissa. Disse firmemente erguendo o queixo. E eu o escolhi também. Dona Helena riu sarcasticamente, um som frio e cortante como vidro. Ele te escolheu. Ou foi você quem o seduziu calculadamente? Meu investigador particular me contou coisas extremamente interessantes sobre vocês dois. O sangue de Melissa gelou instantaneamente nas veias. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando absolutamente nada, a mulher disse com crueldade. Estou afirmando claramente. Você se vendeu descaradamente para meu filho. Isso não é sedução, querida ingênua. Isso é prostituição pura e simples. A palavra atingiu Melissa como um soco violento no estômago. Ela cambaleou para trás, segurando-se na parede para não cair. Sabia que você não teria resposta adequada para isso. Dona Helena continuou impiedosamente. Agora me escuta muito bem. Você vai terminar esse noivado ridículo hoje mesmo. Vai devolver o anel imediatamente e sumir definitivamente da vida do meu filho. Se não fizer isso voluntariamente, eu pessoalmente conto para todo mundo exatamente o que você é. Toda a alta sociedade vai saber da verdade. Você realmente quer essa humilhação pública devastadora? Melissa sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou terminantemente a chorar na frente daquela mulher cruel. E se eu não terminar o noivado? Então Maurício será oficialmente deserdado, Dona Helena declarou friamente. Perderá absolutamente tudo. Herança familiar, participação na empresa dos Mendonça, o próprio nome da família. Tudo será tirado dele. Você quer mesmo carregar essa culpa enorme nas costas? Antes que Melissa pudesse formular qualquer resposta, a porta da frente se abriu abruptamente. Maurício entrou apressado, parando imediatamente ao ver sua mãe na sala modesta. O que diabos você está fazendo aqui? Ele perguntou rispidamente, a voz dura como aço. Tendo uma conversa civilizada e necessária com sua noiva, Dona Helena respondeu calmamente. Ou devo dizer, com a mulher que você comprou como mercadoria. Maurício empalideceu visivelmente. Mãe, por favor, não me venha com explicações patéticas. Ela o cortou secamente. Eu sei de absolutamente tudo. E estou dando a ela a chance de sair dignamente antes que eu destrua completamente a reputação de vocês dois. Maurício caminhou determinado até Melissa e segurou sua mão trêmula firmemente. Ela estava tremendo visivelmente de emoção. Vai embora imediatamente, ele disse para a mãe com autoridade. Não, antes de você ouvir a verdade completa, Dona Helena insistiu teimosamente. Essa mulher se vendeu vergonhosamente, Maurício. Ela não te ama de verdade. Ela ama apenas seu dinheiro e status. Ela recusou meu dinheiro várias vezes consecutivas. Maurício respondeu com firmeza inabalável. Só aceitou quando precisou desesperadamente salvar a vida do pai dela.
e eu fui monstruoso e cruel o suficiente para me aproveitar covardemente do desespero dela. Eu que errei gravemente, mãe. Não ela jamais. Dona Helena arregalou os olhos surpresa. Você está realmente defendendo ela? Estou defendendo a mulher que amo profundamente, ele disse com convicção. A mulher mais digna e genuinamente corajosa que já conheci em toda a minha vida. Ela me ensinou que amor verdadeiro não se compra com dinheiro, que caráter vale infinitamente mais que qualquer fortuna material, que pessoas simples podem ser muito mais nobres que toda a nossa família junta. Se você casar com ela, está oficialmente deserdado. A mãe ameaçou friamente. Maurício não hesitou nem por um segundo. Então estou deserdado com orgulho. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Dona Helena olhou para o filho como se não o reconhecesse mais. Você está jogando absolutamente tudo fora por causa dessa mulher? Estou jogando fora coisas que nunca me fizeram genuinamente feliz, ele respondeu calmamente. E escolhendo alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Dona Helena se recompôs, rapidamente, erguendo o queixo com arrogância. Pois muito bem então, não espere absolutamente nada de mim a partir de hoje, está morto para mim. E saiu dramaticamente batendo a porta atrás de si com força. Melissa desabou no sofá, chorando copiosamente. Maurício a abraçou ternamente, acariciando seus cabelos com carinho. Você perdeu absolutamente tudo por minha causa. Ela soluçou desesperada. Eu ganhei absolutamente tudo. Ele corrigiu suavemente. Ganhei você. O casamento aconteceu 2 semanas depois, em uma cerimônia simples e emocionante na pequena igreja do bairro. Seu Jorge caminhou orgulhosamente com a filha até o altar decorado com flores simples, os olhos marejados de orgulho paterno. Quando entregou solenemente a mão dela para Maurício, sussurrou emocionado: "Cuida bem da minha menina preciosa." "Com minha vida inteira", Maurício prometeu solenemente. 6 meses depois do casamento, a campainha tocou inesperadamente. Maurício abriu a porta surpreso e encontrou Dona Helena parada ali, visivelmente desconfortável e hesitante. "Posso entrar?" ela perguntou baixinho, humildemente. Melissa apareceu curiosa atrás do marido. As 2 mulheres se encararam tensamente por um momento. "Eu vim pessoalmente pedir desculpas sinceras", Dona Helena disse com dificuldade, as palavras custando a sair. "Eu julguei completamente errado. Vi meu filho mais genuinamente feliz nesses poucos meses do que em toda a vida anterior dele." Melissa respirou fundo antes de responder. "Eu aceito suas desculpas sinceramente, mas a senhora precisa entender claramente que eu não preciso da sua aprovação para nada. Só preciso do amor verdadeiro do seu filho, que eu já tenho completamente." Dona Helena assentiu humildemente, claramente envergonhada. "Eu entendo perfeitamente agora. Perdoe-me." Maurício olhou carinhosamente para a esposa, que fez um leve aceno positivo com a cabeça. Ele se afastou da porta, dando espaço para a mãe finalmente entrar na casa simples. O amor verdadeiro tinha triunfado gloriosamente sobre o orgulho cego, a vergonha paralisante e o preconceito destruidor. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.